Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez hoje para a gente conversar um pouco sobre adoção. Eu tive uma demanda esses dias onde eu conversei um pouco sobre esse assunto com famílias, com casais que querem adotar uma criança. Inclusive, se vocês quiserem, depois vocês podem assistir, é um vídeo aula de 1 hora de duração no YouTube, vocês podem assistir por lá. Mas então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema de adoção. Como olhar para a adoção? Porque muitas vezes a gente vê que existem algumas encrencas que a gente poderia não passar por elas, conhecendo um pouquinho dessas bases, desse trabalho sistêmico, desse pensamento sistêmico, como é olhar para a adoção do ponto de vista sistêmico. Quando uma criança vem para um sistema familiar que não é o dela de origem, quando ela é adotada, o que é importante para este casal adotante se perguntar: por que é que eu estou adotando essa criança? Por que motivo eu adoto? O que me leva, o que me traz a buscar uma criança de fora, de um outro sistema para colocar no meu? E aí o Bert Hellinger, que é o criador do método das constelações familiares como a gente as utiliza hoje, o que ele fala? Que é importante a gente fazer uma adoção consciente, diferente de uma adoção leviana. E o que seria? Qual é a diferença? A diferença é que quando essa criança é trazida para o meu sistema familiar, onde eu me coloco a serviço dos pais biológicos dessa criança, essa adoção tem tudo para dar certo. O problema, a encrenca acontece quando existe esse motivo leviano para adotar, que é quando essa criança ela vem para esse sistema familiar novo que a adota a serviço desse sistema. E quais seriam os motivos onde uma criança vem a serviço desses pais adotivos? Quando esses pais adotivos eles não têm condição de terem filhos próprios. Então, quando um dos dois é estéril ou o casal é estéril, e essa criança vem para tapar um buraco. Essa criança, pela lei da hierarquia, que deveria ser o pequeno, que chega depois, ele vem já num lugar de grande, onde ele precisa suprir algo para esse casal. E essa não seria a função dessa criança, e isso enrosca esse relacionamento. Por que mais eu posso trazer também uma criança? Se de repente eu perdi uma criança e eu não tive mais condição de ter uma outra criança depois, então eu perdi meu terceiro filho, eu posso querer trazer uma outra criança para substituir aquela que eu perdi. Então, mais uma vez, a criança entra no sistema familiar a serviço deste sistema que a adota, e isso está deslocado. Outra coisa que pode acontecer também é se eu só tenho, por exemplo, meninos. Eu gostaria muito de ter uma menina, mas eu já tenho 4 meninos e eu não quero arriscar ter um 5º menino. Então eu busco fora uma menina e essa menina de novo vem para suprir uma necessidade ou uma falta neste sistema familiar. Ou então, quando o casal tem algum problema de relacionamento e alguém ou essa mulher resolve ou o marido resolve que eles vão adotar uma criança para eles terem um vínculo. Então, de novo, essa criança vem para salvar um casamento. Então, do ponto de vista sistêmico, todos esses motivos, todos esses ensejos para trazer uma criança para o seu sistema familiar são motivos para se fazer uma adoção leviana. E também é muito comum, quando a gente pensa em adoção, é muito comum a gente ouvir de casais adotantes, ou como a gente gosta de falar, dos vice-pais, uma fala do tipo: mas pai e mãe é aquele que cria, porque o outro só deu a vida. Só que, para eu poder ter o elevado privilégio de ver e de acompanhar essa criança no crescimento dela, eu só posso fazer isso porque os pais biológicos deram a vida antes. Então isso é muito importante. Se eu trago essa criança para o meu sistema familiar com toda a história dela, então eu imagino que eu recebo essa criança, que vem atrás dela, no ombro direito dessa criança, esse pai biológico, no ombro esquerdo dessa criança, essa mãe biológica, e eu vejo essa criança na sua força. Ou seja, onde eu me coloco à disposição é como se eu dissesse para esses pais biológicos:
Eu agradeço por vocês terem dado para essa criança a vida, para que eu possa recebê-la agora no meu sistema e cuidar da melhor forma possível para vocês. Eu presto esse serviço a vocês. Então, uma adoção consciente, ela traz esse olhar para essa criança. Então, eu tenho, talvez já criei meus filhos, ou eu tenho espaço em casa, eu tenho tempo agora, eu tenho disponibilidade para cuidar de uma criança. Eu posso sim trazer uma criança para o meu sistema, com toda a história dela, onde ela pode ficar à margem como meu filho de criação, e deste lugar essa criança pode, com tudo que ela recebeu de melhor no sistema dela, pode receber também tudo de melhor que o meu sistema tem para oferecer. E quando essa criança se sente validada na sua origem, ela também se permite receber de mim o que eu tenho para dar. Porque se eu olho para essa criança e penso, puxa, coitada dessa criança, não tem pai, não tem mãe, ou esses pais terríveis que judiaram dessa criança, que abandonaram essa criança, que apagaram o cigarro na pele dessa criança, que pais horríveis. Eu vou salvar essa criança destes pais terríveis. O que eu digo nessa hora? Ou se eu tirar essa embalagem do que tem por cima dessa fala, o que é que sobra? É como se eu dissesse para essa criança, olha, metade de você, que é o seu pai, não presta. A metade de você, que é a sua mãe, não presta também. Então, eu acabo, no meu olhar, condenando essa criança a ser a eterna carente, deslocada, que precisa de ajuda. E eu tiro dela força, ao invés de dar para ela força. Então, quando a gente fala em adoção, é muito importante a gente pensar ou avaliar por que é que eu estou trazendo essa criança e eu consigo colocar no meu coração, eu tenho um lugar no meu coração para estes pais biológicos dessa criança, para esse sistema familiar, porque ele passa a fazer parte do meu também, nessa junção, nessa intersecção de campos de informação. Então, onde a criança ela pertence ao sistema familiar de origem e ela vai também trazer questões deste sistema de origem para serem olhadas em conjunto, onde eu vou acompanhá-la no processo dela, como pai ou mãe adotante. E quando eu estou disposta a isso e realmente me coloco a serviço dessa criança, isso pode dar muito certo. Bom, pessoal, então hoje só isso para dar uma pincelada sobre adoção, porque tem muito mais coisa para falar. Mas como eu já falei, se vocês quiserem, fiquem à vontade para assistir esse vídeo aula no YouTube. Um beijo e até uma próxima!